Boa noite, irmãos. Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Nós estamos aqui nessa noite para, mais uma vez, louvar e engrandecer o nome do Senhor, aprender mais do Senhor e glorificar o nome dEle. Eu peço que os irmãos agora, na sua casa, aí, junto com a sua família, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos começar o culto dessa noite, orando ao Senhor e engrandecendo o nome dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa noite, mais uma vez, Deus, para te louvar, para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Para te agradecer, Deus, porque o Senhor nos elegeu, Pai. O Senhor nos separou deste mundo, ó Deus, para ser realmente raça eleita, Pai. Para ser eleitos pelo Senhor, Pai. O Senhor nos escolheu, Deus. Nós somos gratos por isso, ó Deus. Estamos aqui hoje, Deus, para te adorar, Pai. Nós estamos aqui hoje para se alegrar, Deus, junto com nossos irmãos, Deus, junto com a nossa família e a nossa casa, mas também, Deus, e louvar ao Senhor, Deus, juntamente conosco aqui, Deus, na igreja, juntamente, Deus, com as pessoas que estão na casa hoje, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo tem lutado, ó Deus, muito contra essa pandemia, mas nós sabemos, ó Deus, que tudo está de acordo com o que o Senhor quer, porque o Senhor é soberano em todas as coisas. Deus, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que Deus, a mensagem dessa noite possa transformar o nosso coração também, mais uma vez. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia aí, em 1 Pedro 2, nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Amém? Vamos ler. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Nós que somos esse povo aqui, raça eleita do Senhor, eu convido a você, junto com a sua família, louve o Senhor juntamente conosco, erga a sua voz e vamos adorar a esse Deus. Raça eleita. Sacerdócio real,
ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu alegre vou na sua luz. Amém. Andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo bom. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. De face a face então virei Jesus o Salvador, por qual a sua vida deu por mim um pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém. Vamos continuar louvando. Jesus, em tua presença, nós nos reunimos aqui. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Só pra te adorar.
Graças a Deus, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos separou, Deus. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu. Deus, nós estamos na Tua presença, assim como nós cantamos aqui hoje, Deus. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, Deus, e cada dia brilha mais, porque a luz é o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor também nos deixou a Tua palavra, Deus, para que a gente possa ser conduzido por ela, Deus. E obrigado também, Deus, porque o Senhor enviou o Espírito Santo para nos conduzir nesse caminho, Deus, que muitas vezes nosso coração tenta nos enganar, tenta nos desviar, tenta nos levar para outros locais, Deus. Mas graças ao Senhor, Deus, o Senhor nos conduz no caminho reto, Deus, que leva ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos transformou em raça eleita do Senhor. O Senhor, Deus, nos conduziu, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Gratos a Deus pela oportunidade que nós temos de Te louvar na Tua casa, de Te louvar na nossa casa, Deus. Que a gente possa trazer o Senhor mais e mais para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Irmãos, fiquem agora com a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Amém. Graças e paz, queridos irmãos. É muito bom podermos estar novamente para a nossa transmissão, que seria o nosso culto da noite. Nós já podemos cantar ao Senhor, podemos ler da Tua palavra, podemos orar. E agora nós vamos ouvir a mensagem do Senhor. Antes de nós iniciarmos com a mensagem, eu quero só mais uma vez frisar com os irmãos, nós não tivemos o nosso culto, assim também como a nossa EBD presencialmente, por causa do nosso quadro de energia. Como os irmãos sabem, a árvore que caiu lá danificou essa parte da fiação. Então a empresa fornecedora de energia já foi lá, pediu para que fosse feita algumas adequações no nosso quadro de energia. Isso já está sendo feito, tem uma empresa que já está cuidando dessas adequações aí. Esperamos no Senhor, já semana que vem já está restabelecido, sem energia lá, claro, nós não poderíamos estar presentes lá, então nós esperamos no Senhor que já semana que vem isso já seja restabelecido. Tá certo, irmãos? Outra coisa, nós queremos agradecer a Deus pela cirurgia do nosso irmão Samuel. Tudo deu certo, que Deus o abençoe, meu irmão, que Deus te restabeleça, e que cada vez mais nós agradecemos ao Senhor. Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado dos seus, então que Deus dê um breve restabelecimento para o nosso irmão Samuel. Agradecer ao Senhor pela Catarina, não é verdade? A Catarina, filhinha ali do Fábio e da Isabela. Deus abençoe esse casal, que eles tenham sabedoria, perseverança em criar a Catarina nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe esse casal, que nós ficamos muito felizes aí com a chegada da Catarina, também tudo correu bem, glória a Deus por isso, não é verdade? E ontem também nós tivemos aniversário de casamento, 50 anos de casado do irmão Batista e da nossa irmã Neuza Batista. Deus abençoe esse casal, que eles continuem firmes no Senhor, que eles continuem servindo ao Senhor, que eles continuem testemunhando do Senhor nesse casamento. 50 anos onde eles têm servido ao Senhor, que Deus abençoe grandemente esse casal. A gente pode acompanhar nos grupos a felicidade dos irmãos, as felicitações, então que Deus abençoe esse casal. Amém, queridos? Então, eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos de Colossenses capítulo 1. Abra, por favor, a Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 9. Nós vamos ver alguns versos aqui de Colossenses e nós vamos ver o que Paulo estava orando aqui, o conteúdo da oração de Paulo àqueles irmãos, o que aqueles irmãos estavam vivendo. Eu peço a você que acompanhe, por favor, a partir do versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual,
a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo que nós já pudemos cantar, louvar o Senhor, ler, Senhor Deus, porções da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor, para que vamos meditar aqui, Senhor Deus. Obrigado pela Palavra do Senhor. Obrigado pela mensagem, Senhor Deus, na Tua Palavra. Nós queremos aprender, Senhor Deus. Nós queremos conduzir as nossas vidas de modo digno a agradar ao Senhor. Para que o Senhor seja honrado, Senhor Deus, com o nosso comportamento, com o nosso falar, com o nosso agir. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus. Abençoa-nos mais uma vez essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui no capítulo 1 e Paulo faz essa oração aos irmãos de Colossos. Essa oração, nós vamos ver o conteúdo. Essa oração vai nortear a carta que Paulo escreveu aos irmãos colossenses, né? Os irmãos aqui estavam enfrentando, né, doutrinas que tinham se infiltrado ali, estavam tentando se infiltrar na igreja, algumas já tinham se infiltrado ali na igreja, doutrinas essas que nós podemos acompanhar no capítulo 2. Eu peço que você veja comigo, só virar a sua página aí, no capítulo 2 de Colossenses, olha o que Paulo diz no versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, essas doutrinas que estavam tentando entrar na igreja, essas doutrinas que estavam se filtrando na igreja, dizendo que Cristo não veio em carne, é uma das doutrinas ali. Isso estava adentrando na igreja, estava preocupando a Paulo. Paulo ficou sabendo, e nós vamos ver isso antes de nós lermos a partir do versículo 9. Mas então essas filosofias estavam entrando, né, na igreja, estavam querendo ficar ali entre a igreja. Então isso estava prejudicando e poderia prejudicar ainda mais a igreja. Ele continua dizendo, versículo 11, nele também fostes circuncidados, nele quem? Em Cristo, que é o cabeça, né? Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, algumas doutrinas também estavam entrando lá com uma circuncisão, a necessidade de circuncidar. E Paulo fala, não é isso, a circuncisão é de Cristo, né? Não é feita por mãos humanas. Vai comigo no versículo 16, ainda do capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, estavam querendo guardar dias e dias, guardar o sábado, os dias de festa, aquele dia da lua nova, ou seja, essas festas não eram para ser cumpridas mais, porque elas foram cumpridas em Cristo. Isso tudo era sombra do que havia de vir. Então, Cristo cumpriu todas essas coisas. Então, isso estava entrando na igreja dos Colossenses. Olha a preocupação de Paulo. Olha quantas doutrinas, olha quantas vozes, olha quantos ensinamentos estavam entrando na igreja de Colossos. Versículo 18, não acaba aí, queridos, preste atenção. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, aqueles cultos, né, até culto a anjos, tinha a ideia de humildade, aquela ideia de culto correto, mas isso estava sendo doutrina errada entrando na igreja.
Não termina aí, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Quais ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a carne, contra a sensualidade. Ou seja, aquelas coisas que estavam entrando na igreja, parecia um culto a Deus, parecia algo que servia ao Senhor, mas isso era tudo aparência. Era um culto deles mesmos. Não toquei nisso, não manusei aquilo. Então, culto a anjos, a circuncisão, Cristo não veio em carne. Olha só, queridos, quantas vozes. Olha quantas vozes entrando ali na igreja. E Paulo faz essa oração. Na verdade, Paulo escreve essa carta. E nós vamos ver hoje a oração dele, para que como os irmãos devem agir e como eles deveriam ter a certeza de que eles precisavam estar firmes na doutrina do Senhor. Eles precisavam estar cientes do que Deus quer para a vida deles. E cuidado, como ele diz, com essas falsas doutrinas. Elas têm que ser combatidas. Mas vocês, ouvindo essas vozes, vocês precisam estar firmes no Senhor. Como Paulo fica sabendo disso? Olha no capítulo 2 ainda, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por todos quantos não me viram face a face. Então, Paulo aqui, é uma das características aqui que nós vemos, é que Paulo provavelmente não conheceu a igreja de Colossos, né? Ele evangelizou aquela região da Ásia, onde ficava a igreja de Colossos, e provavelmente alguém foi lá pregar, né? Então nós vamos ver no capítulo 1 como Paulo fica sabendo disso. Como Paulo está sabendo o que está acontecendo na igreja. Vamos ver, capítulo 1, versículo 1. Paulo está preso, queridos. Paulo está preso e chega a informação para ele da igreja de Colossos. Vamos ver como estava a igreja de Colossos, sabendo que essas doutrinas estavam se infiltrando na igreja, estavam entrando na igreja, estavam querendo ser ensinadas na igreja. E o que o Paulo diz quando ele fica sabendo disso? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 1. Por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Então eram irmãos e eram fiéis irmãos, eram santos em Cristo, que estão lá em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Ou seja, Paulo endereça aquela carta a irmãos da igreja reunida lá em Colossos. São os nossos irmãos, são fiéis, são santos, são separados. A graça e paz a vós outros. Irmãos, olha, agora imagine os irmãos de Colossos lendo essa carta, né? Carta que chegaria ali à igreja de Colossos e também à igreja de Laodiceia. Versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós ouvimos da fé de vocês em Cristo Jesus. E a partir daquele momento que nós ouvimos, nós oramos por vocês. E do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, vocês praticam o fruto do Espírito. A primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Eles estão praticando, eles possuem o Espírito Santo. São santos e fiéis. São os irmãos lá reunidos em Colossos. Apesar que, como nós vimos lá no capítulo 2, versículo 1, Paulo não os viu face a face, mas ficou sabendo ali. Como ele ficou sabendo? Se essa carta é uma das cartas as cartas da prisão, conhecidas assim, né? Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. São cartas da prisão. Então ele fica sabendo desses irmãos, fica sabendo do amor dos irmãos, fica sabendo da fé que eles têm em Cristo Jesus. Olha só, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservados nos céus.
Vocês são crentes, vocês são fiéis, vocês têm esperança. Da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. A palavra chegou até vocês. Vocês ouviram a palavra do Evangelho, a verdade do Evangelho. Como também em todo o mundo. Ou seja, a palavra está sendo pregada. Chegou em Colossos, vocês ouviram a palavra, vocês creram. Vocês são filhos de Deus. E essa palavra está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ou seja, a palavra frutificou em vocês. A palavra foi pregada e a palavra deu frutos, que são vocês. Vocês creram, vocês são santos, vocês são fiéis. O amor de vocês para com todos os santos. Então vocês estão demonstrando isso. Agora, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Então foi Epáfras, que é o nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então Epáfras traz a informação da igreja de Colossos a Paulo, né? Epáfras instruiu esses irmãos com relação ao Evangelho. Então ele chega com essa carta, né? Ele chega com esse relato para Paulo e contar para Paulo como estava a igreja. Lembra-se lá quando nós iniciamos a mensagem? E as várias vozes, as várias doutrinas, querendo entrar na igreja, permeando a igreja ali. Paulo ouve isso, Epáfras conta para ele, mas conta também daqueles irmãos que estão servindo ao Senhor, que estão firmes no Senhor. Então, Epáfras relatou do vosso amor no Espírito. Aí nós iniciamos no texto da nossa meditação hoje. Por esta razão. Por que razão? Pela razão de vocês, do Evangelho ter frutificado em vocês, de vocês crerem, de vocês terem demonstrado o amor, servindo com fé em Jesus Cristo, de modo que vocês entenderam a fé, vocês ouviram e entenderam. Isso mudou o coração de vocês por essa causa. Também nós, que estamos presos, desde o dia em que ouvimos, nós não cessamos de orar por vós. Queridos, na nossa meditação de hoje, eu queria que você refletisse sobre você, o seu cristianismo, a sua maneira de agir, a sua conversão, o seu comportamento, os seus frutos. O que você entendeu da fé? Como a fé transformou o seu coração? À medida que você entendeu, você ouviu o Evangelho, você entendeu, você professou a sua fé. Cristo mudou o teu coração. A partir daí, como você age diante das vozes que você ouve? Nós não estamos hoje na igreja de Colossos, mas nós ouvimos vozes de todos os lados. Várias doutrinas, vários ensinamentos. Como você está? Eu queria, nessa porção, nesse conteúdo de oração de Paulo, refletir com você a minha e a sua preocupação em servirmos a Deus em tempos difíceis, em servirmos a Deus em tempo de lutas, em servirmos a Deus onde nós entendemos que várias vozes que falam contra a verdade do Senhor estão permeando os nossos ouvidos aí, estão atacando a nossa fé. E como nós nos portamos? A primeira pergunta aqui, quando nós olhamos o versículo 9, você ora por outros irmãos? Você ora por irmãos que você viu que professou a fé, ele ouviu a palavra, ele confessou, você ora. Pense nos novos convertidos que nós temos. Na nossa igreja, por exemplo. Novos convertidos que você conhece. Você ora por essas pessoas? Essas pessoas estão tendo contato com a verdade do Evangelho,
Estão tendo seu coração foi transformado e agora eles estão aprendendo. Elas ouviram, elas creram e agora elas vão aprender mais do Senhor. Qual é a sua reação? Você pensa, mais um na igreja, que bom, né? A igreja está crescendo, isso é bom, tá? Mas você já parou para pensar que essas pessoas necessitam da nossa oração? Já parou para pensar que nós devemos orar uns pelos outros? Queridos, a oração é fundamental para a nossa vida cristã. Eu quero te perguntar, você tem orado? Você tem colocado a Deus as suas petições, as suas súplicas, as suas lutas, as suas tristezas? Agradecido a Deus, você coloca diante de Deus as suas alegrias, os seus planos, os seus projetos, os seus dias. Você tem feito isso? Você tem orado ao Senhor? Você tem achado que a sua aparente sabedoria, eu digo aparente porque é nele que reside toda a sabedoria. Então, a sua aparente sabedoria tem conduzido a sua vida? Você tem sido dependente do Senhor? Saiba que a palavra de Deus diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Quando nós oramos, nós dizemos a Deus, tudo depende de Deus. E o que está na nossa mão, nós fazemos. Mas os planos do Senhor serão cumpridos. Muitos planos há no coração do homem, mas é a palavra do Senhor que será cumprida. É a vontade do Senhor que será feita. Mas o que nós fazemos? Em sinal de humildade, em sinal de reconhecimento de que nós necessitamos de Deus, é quando nós oramos. Paulo diz ali que desde o dia em que ele ouviu, que eles creram, que eles estão firmes no Senhor, que eles creem no Senhor Jesus, ele não cessa. Essa palavra cessar é literalmente não desistir. É orar sempre por aqueles irmãos. E outra coisa, queridos, na continuidade do versículo 9, Paulo ora por aqueles irmãos e ele pede, ele suplica por algo impressionante. Por algo que nós devemos orar uns pelos outros por isso. Olha só, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Ou seja, é o conhecimento da vontade de Deus. É o conhecimento daquilo que Deus nos ensina, dos mandamentos do Senhor. Sabe o que é isso, queridos? Doutrina. Nós sabemos quem é Deus. Sabemos o que Deus pensa. Sabemos o que Deus deseja para as nossas vidas. Eu quero que você reflita sobre isso. Paulo pede para que eles sejam completamente cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então, lembrando um breve panorama que nós vimos do que eles estavam passando lá na igreja, daquelas vozes, daquelas doutrinas, circuncisão, guarda de dias, essas sutilezas que entravam ali, ele fala, cuidado para vocês não se rendarem com isso. Por isso que Paulo orava por eles, sem cessar, para que eles transbordem, sejam completamente cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em toda sabedoria. E como eles teriam essa sabedoria, queridos? Vá para o capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Olha só. Eu vou ler do versículo 1 para ficar mais fácil para a gente entender o contexto. Olha só. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós. Versículo 1 do capítulo 2. Pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Nós vimos esse versículo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da sorte, convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, à medida que eles vivessem perto do Senhor,
À medida que eles vivessem em Cristo, eles teriam sabedoria. Em toda sabedoria. Então, Paulo ora para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus, na sabedoria que vem de Cristo. Então, era isso que Paulo orava para aqueles irmãos. Tinha essa finalidade. Olha só, queridos, outra coisa. Então, o conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. É outra coisa importantíssima. A ideia de discernimento. Quando eu li para você, para fazer um breve resumo do que estava acontecendo da igreja dos Colossenses aqui, a igreja de Colossos, eles estavam tendo aquelas doutrinas querendo permear a igreja. Como é que eles combateriam essas doutrinas? Como é que eles combateriam a ideia de não precisar mais ter a circuncisão? Como é que eles combateriam a ideia de não ter mais culto a anjos? Como é que eles combateriam a ideia de que Cristo não veio em carne? Era tendo pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria essa que está oculta em Cristo, e discernindo as coisas espiritualmente, queridos. Isso nós vimos os irmãos de Colossos. E agora, eu quero que você faça essa reflexão. O quanto você tem pedido a Deus para conhecer mais o Senhor? Às vezes, queridos, as notícias, as informações nos abalam de uma maneira errada. Por mais que seja triste, por mais que nós entendamos e vemos que os homens se perdem nas suas próprias conclusões, nós devemos ter o nosso entendimento espiritual, ou seja, discernir espiritualmente tudo o que está acontecendo. A ideia de conhecimento, nós vamos ver aqui, de Deus, é vida com Deus. É vida com Deus, queridos. A ideia de sabedoria não é simplesmente um conhecimento da doutrina intelectual. A ideia da sabedoria, isso principalmente no Antigo Testamento, lembrando que Paulo, fariseu de fariseu, ele puxa lá benjamita, a ideia do que ele diz como de quem ele era, ou seja, ele conhecia muito bem as doutrinas judaicas, como era o pensamento judaico. Para o pensamento judaico, a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Olha que algo profundo para a gente refletir. É o conhecimento colocado em prática, isso é sabedoria. Então você sabe o que Deus quer, porque você está... É a oração de Paulo, que eles têm um pleno conhecimento de Deus. Você sabe que qual é a vontade do Senhor para a sua vida, o seu papel, e você não coloca em prática? Alguns exemplos. Alguns exemplos. Um filho, por exemplo. Um filho, vou dar um exemplo bem simples. Um pai que chega para um filho e diz assim: filho, por favor, você pode fazer um café? Uma coisa simples, não é verdade? Ou você pode forrar sua cama? E o pai precisa repetir isso mais de 3 vezes para que essa ação seja feita. Sabe o que esse filho está demonstrando? Desobediência. Ele não está honrando seus pais. Eu falei que era um exemplo simples. Ele não honra seus pais. Isso não é a falta de sabedoria colocada em prática. Olha só. A falta de respeito com os idosos, por exemplo. Isso eu estou falando do cristão, tá? Do cristão que entende, que como o que Deus pensa sobre isso. Com relação às moças, Tito já diz todas essas características. Lá no capítulo 2 nós podemos ver o que se espera de um cristão, como deve ser um homem cristão, como deve ser o seu caráter, uma mulher cristã. São características cristãs, irmãos, características de cristãos que devem ser colocadas em prática numa sociedade onde está perdida nas suas próprias conclusões. E isso é em toda sabedoria.
Você discerne espiritualmente sobre a soberania de Deus. Você entende que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o que você digita e o que você clica é contrário àquilo que Deus diz. É falta de sabedoria. Paulo está orando aos irmãos aqui a fim de que eles tenham maturidade. Maturidade cristã. Olha só o versículo 10. Por que Paulo está orando para que eles tenham, que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus? Por que Paulo está orando para que isso seja feito em toda a sabedoria? Para que eles tenham esse discernimento, esse entendimento espiritual. Qual era a finalidade? O versículo 10 vai dizer: a fim de viver de modo digno do Senhor. Ou seja, há uma maneira do cristão viver. É isso, queridos, que deve impactar. Não é simplesmente um comportamento pelo comportamento. Na verdade, é o refletir daquilo que Deus fez no seu coração. Então, quando um cristão ele age de maneira contrária àqueles que não servem a Deus, ele simplesmente está mostrando a transformação do que Deus fez na vida dele e aquilo é posto em prática. Olha só. É isso que nós precisamos entender. Isso é viver de modo digno. Qual que é a finalidade de você ter a doutrina correta? De você discernir espiritualmente, colocar em prática em toda a sabedoria. Viver de maneira digna. Então, muitos cristãos falam assim, mas crente não fala palavrão? Ué, é uma coisa normal. Ou seja, você não pode estar isso na sua boca. Isso não é algo que deve ser comum para você. Claro que não. Não faz parte da vida do cristão. Isso é você entender que não faz parte. Então você já coloca isso em prática. Você vive de modo digno. Ah, pastor, mas tem determinados ambientes que é difícil. Mas espera aí, que determinados ambientes? É a sua vida com Deus. Entende, queridos? É uma transformação que Deus faz no seu coração e reflete na maneira de você agir. Você reivindica muitos direitos? Você realmente, assim, aquela ideia do brigão? Não pode pisar no seu carro? É assim que você é? Então, você tem que rever isso, queridos. Porque quem tinha todo o direito de revogar um julgamento injusto era Jesus, que é o nosso modelo. Só para nós termos uma ideia. Quem tinha todo o direito de, ao ser xingado injustamente, não pagou com a mesma moeda. Não foi isso que ele fez. Ele foi como um cordeiro ao matador. E nós atacamos, talvez não fisicamente, mas digitalmente, contextualizando aí o nosso tempo. Entende, queridos? É vida. É vida com Deus. É vida com Deus. Isso é entender a soberania de Deus. É uma mudança, por isso que eu iniciei a mensagem, para a gente fazer essa reflexão. É a mudança que acontece no nosso coração. São as nossas atitudes. Você e eu precisamos pensar sobre o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Eu dei alguns exemplos simples aqui, né, de comportamento. Mas eu queria que você fosse ainda mais profundo, com seu orgulho, por exemplo. Quando alguém te ofende, por exemplo. Nós vamos ver isso na característica de perseverança e longanimidade, no versículo 11. Quando alguém faz isso com você, como você reage diante daquilo? Ah, pastor, a questão é o seguinte, eu sou muito bom, olha, eu sou muito boa, mas não mexe comigo. Ué, e o caráter de Cristo? E a mudança do seu coração? E a nova criatura que se fez em você, em mim? Preciso que nós reflitamos, queridos. Sabe o que acontece com as filosofias, com as vozes? Elas vão penetrando a nossa mente, de maneira que nós achamos que alguns comportamentos são normais, mas não são.
são normais para o mundo, são normais para aqueles que têm as próprias leis estabelecidas. Nós não temos leis estabelecidas, a nossa lei é em Cristo. O nosso modo de agir está aqui na palavra do Senhor. De repente você tem um amigo que não conhece a Deus, ele tem todas as características e você se assemelha a ele. Você fala, olha, eu sou igualzinho a ele, mas tem uma diferença, queridos, marcante. Deus transformou o seu coração, de repente não transformou o coração do seu amigo. E você está agindo da mesma forma? Reflita sobre isso, queridos. Deus converteu o teu coração. Deus mudou a tua vida. O curso da sua vida ia para um lado. E a conversão em Cristo Jesus mudou você. Tirou do curso desse mundo. Porque Deus mostrou a sua quão grande misericórdia. Então é preciso que nós refletamos, queridos. No mundo onde estão cheios de conclusões, cheios de deduções, nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso que nós devemos ser. Olha só. A finalidade, viver de modo digno, para o inteiro agrado de Deus, para o seu inteiro agrado. Então nós servimos a Deus. Nós glorificamos a Deus no nosso modo de agir, no nosso comportamento, quem nós somos. Então olha só, pense comigo, nós vivemos para agradar a Deus. E sabe o que acontece? Frutificando em toda boa obra. E é interessante que Paulo havia dito, você lembra? Para os irmãos, lá no versículo 6, que a palavra de Deus estava frutificando e chegou até eles. E outra, ela está produzindo fruto e crescendo. Então a palavra de Deus está produzindo fruto e crescendo. Aqui o que ele ora aos irmãos de Colossos? Olha, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Ou seja, vocês agora deem frutos. A minha oração é que vocês vivam de modo digno, isso que seja agradável a Deus e que vocês deem fruto. Quais são os nossos frutos? Quais são os seus frutos? Quais... Uma coisa que a gente precisa pensar, queridos. Quando você é injustiçado, por exemplo, quando realmente você é injustiçado, o que você faz? Você entrega ao Senhor essa causa. Fala, Senhor, julga essa causa. Porque eu confio no Senhor, Pai. Tenha misericórdia de mim. Eu não tenho forças. Senhor, julga essa causa. É isso que eu quero produzir. É isso que eu quero servir. É isso que eu quero fazer. Deus mudou o meu coração. Deus mudou a realidade da minha vida. Hoje eu frutifico em toda boa obra. E eu cresço no pleno conhecimento de Cristo. A mesma palavra para pleno conhecimento da vontade de Deus, então a pleno conhecimento de Deus. Então agora, queridos, esse conhecimento, você cresce em relacionamento com Deus. Essa é a ideia. Você se relaciona com o Senhor. Então você entende a palavra do Senhor, você discerne espiritualmente, você pratica isso, vive de modo digno. Queridos, não é só falar. É isso que é importante. Não é só falar. Às vezes tem muita gente que acha que fala bem, e algumas até falam bem, mas não testemunham nas suas atitudes. Isso é muito sério, há um paradoxo gigante. Ou seja, no momento que é pedido a essa pessoa se submeter a uma ordem, ela não submete. Mas ela fala de uma maneira muito, muito rica. Qual é o peso aí? É vida com Deus, queridos. É vida com Deus. Isso é testemunho. Aí quando você fala, realmente tem peso. Por quê? Porque você vive com Deus. Porque você ora. Porque você busca o Senhor. Você está cheio do conhecimento do Senhor. Você quer servir a Deus. É isso
que eu desejo que você, meu irmão, seja cheio desse conhecimento. Que você frutifique e você cresça no seu relacionamento com Deus. Que você entenda as coisas que acontecem na sua vida, as coisas que acontecem na sua cidade, as coisas que acontecem no nosso país, no mundo, queridos. Nós precisamos discernir espiritualmente essas coisas. E vamos parar de enxergar de uma maneira do senso comum. Nós precisamos enxergar como Deus vê essa situação. Isso é frutificar em boa obra. Isso é servir a Deus. Isso é realmente glorificar ao Senhor. Pense, mais uma vez, eu digo a você, pense na sua vida, como você tem vivido. Às vezes você vai chegar à conclusão que você precisa ter um reavivamento na sua vida. Porque o que pode ter acontecido muitas vezes é que nós ficamos tão envolvidos com as vozes que nós ouvimos, com as doutrinas contrárias à palavra do Senhor, com as coisas que não têm a ver com o Senhor, com as coisas que são contra o Senhor, e quando nós voltamos para a palavra, nós falamos, mas eu tenho uma outra interpretação. Não, mas isso a Bíblia diz, mas essa carta foi escrita em 61 depois de Cristo, a carta aos Colossenses, muito antiga, isso é muito antigo. Então é isso que nós precisamos refletir. Como é que está o nosso pensamento com relação à palavra? Com relação ao conhecimento do Senhor? Com relação à vida cristã? Olha só o versículo 11. Quando você vê tudo isso, você fala, mas vai ser difícil fazer isso. Porque eu não tenho forças. E sabe o que eu digo a você, meu irmão? Você não tem força mesmo. Eu também não tenho força. Para a gente conseguir fazer isso sozinho, a gente não tem força. Mas o que Paulo ora para aqueles irmãos? Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder. Então, é uma ideia de continuidade. Nós somos fortalecidos a cada dia, com todo o poder. Esse poder que vem de Deus. O mesmo poder que foi dado lá em Atos capítulo 1, mas recebereis poder para ser testemunhas. É o mesmo poder, a mesma palavra para o poder. Então, Deus nos fortalecendo dia a dia com o seu poder, segundo a força da sua glória. Então, vem do Senhor, queridos. Por isso que nós iniciamos aqui meditando sobre oração. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Peça a Deus que lhe dê sabedoria. Não vá falando, usando aquela expressão popular, falando pelos cotovelos. Esbravejando, brigando, sem refletir. Reflita, Senhor, o Senhor me fortalece a cada dia. Então, Senhor, me ajuda a passar o dia de hoje. Senhor Deus, me dê sabedoria diante dessa circunstância. Senhor Deus, me ajude a enfrentar essa situação, essa pessoa. É isso que nós devemos entender, queridos. A força não vem de nós, vem de Deus. E é o poder que vem de Deus segundo a força da glória de Deus. Não é nossa glória, não é nossa força. Nós somos fracos. Mas nós entendemos que essa força vem do Senhor. Então peça ao Senhor, antes de querer fazer com as suas mãos. Faça isso, meu querido. Minha querida, faça isso. Não queira resolver com suas forças. Entregue na mão do Senhor. Mas entregue realmente. Entregue confiante que Ele julga a sua e a minha causa. E aí vem aquelas duas palavras que eu disse a você. Em toda perseverança e em toda longanimidade. É interessante, queridos, que perseverança, para a gente ter uma ideia aqui,
algumas traduções trazem como paciência, ou também longanimidade como paciência, mas a ideia de perseverança, sabe o que é, queridos? Um exemplo, é como uma planta que continua resistindo num dia de sol, e ela está ali, firme, aquele sol forte, e a planta continua firme. Aí vem aquela chuva, aquela tempestade, aquela planta continua firme. Esse é um exemplo de perseverança. Ou seja, nas circunstâncias adversas, ela se mantém constante. Essa é a ideia de perseverar. Constância, firmeza. É isso que Paulo está orando para aqueles irmãos. Olha, que vocês sejam sendo fortalecidos com o poder de Deus, segundo a força da glória de Deus, em toda constância, em toda firmeza. Não há circunstâncias adversas. Elas vêm, elas nos abatem. Mas o que ela faz? Ela não mexe com a nossa firmeza, com a nossa constância. Nós estamos firmes. Deus é soberano, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus está em todo lugar, Deus está contemplando os maus e os bons. Deus sabe da minha limitação. Deus é bom. Não podemos esquecer disso, queridos. Isso é perseverança, essa constância. E longanimidade é muito interessante porque é uma palavra que no contexto grego ela não tem, ela nem é utilizada. Lembrando que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento no grego, né? É uma palavra essencialmente cristã. Longanimidade é não pagar com o mal. Inclusive os gregos tinham até uma outra expressão. Não usavam a palavra longanimidade, usavam uma outra expressão que dizia que toda injustiça e toda ofensa você tem que ter toda a força para brigar contra, para demonstrar sua vingança, para cobrar o preço. Então essa era a ideia dessa outra palavra que era contrária à longanimidade. Como eu disse a você, longanimidade é a ideia de você não pagar com o mal. Você foi ofendido, mas você não paga com ofensa. Como a oração de Jesus, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você entender, como eu disse a você, da perseverança era como uma árvore, uma planta, né, plantada ali, resistindo ao calor, à chuva, às circunstâncias adversas. A longanimidade, um exemplo é como um agricultor que lança ali a sua planta, lança ali a semente, quer dizer, faz toda a parte da agricultura e aí ele espera. Ele espera no Senhor. E faz parte dos atributos de Deus ser longânimo, né? Então é nós esperarmos. Nós vemos lá em 2 Pedro que Deus aguardou com longanimidade, né? 2 Pedro diz isso, os tempos lá de Noé. Deus foi longânimo, Deus aguardou, Deus esperou, aguardou com longanimidade. Olha só. Então, é o que nós precisamos entender aqui. Perseverança é estar firme, constante nas circunstâncias adversas. Longanimidade, muitas vezes, queridos, é sofrer o dano. É esperar no Senhor. Já parou para pensar o que Paulo está orando por aqueles irmãos? Tem um conhecimento de Deus, tem um relacionamento com Deus. Então vivam de modo digno. Deem frutos. Porque vocês vão ser fortalecidos a cada dia. Vocês vão ser fortalecidos com o poder de Deus e segundo a graça de Deus, a glória de Deus. Em toda constância, em toda perseverança. Firmes, queridos. E toda longanimidade. Era aquela esperar no Senhor. Isso, queridos, é feito com alegria. O cristão é o único povo que, ainda que na tristeza, ainda que na dor, pode louvar ao Senhor com alegria.
É o único povo que pode entender o sofrimento da maneira correta. Então nós vivemos dessa forma, sendo fortalecidos no Senhor, perseverantes, longânimos, com alegria. Agora, nós olhamos para os nossos dias e muitas vezes o desespero está querendo bater ali no nosso coração. Uma ansiedade batendo ali na nossa mente, essas vozes entrando na nossa mente, nosso pensamento. Nós muitas vezes falamos: Senhor, onde o Senhor está, que tudo isso está acontecendo, olha o que estão fazendo com o povo do Senhor. Queridos, nós nos alegramos no Senhor. Senhor, que nós sejamos perseverantes. Senhor, que nós sejamos longânimos. Nós precisamos viver de modo digno. Jovens que glorificam ao Senhor. Velhos que são testemunho de vida cristã no seu comportamento. Irmãos e irmãs maduros que discipulam outros, que testemunham. Nós frutificando em toda boa obra, pregando o Evangelho, queridos. É isso que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos ser. Isso agrada a Deus. Isso é viver como cristão, perseverante, né, nesse mundo que jaz no maligno. Eu sei, queridos, eu e você muitas vezes ficamos pasmos com algumas notícias. Mas saiba, Deus continua no seu alto e sublime trono. E Ele habita comprimido e contrito de coração. Então é preciso que eu e você estejamos cientes disso. E vivamos com alegria. Eu sei que nós temos muitos motivos para chorar, para nos entristecer. E é verdade, um deles é o nosso pecado. Nós devemos nos entristecer com o nosso pecado. Mas nós devemos agradecer a Deus. No versículo 12 diz isso. Pelo que Deus fez naquela cruz. Nos reconciliando com o Pai. Nos dando acesso a Deus. Olha só. Dando graças ao Pai. Que vos fez idôneos, adequados, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós fomos feitos filhos. Filhos da herança. Filhos de Deus. Quero que eu e você pensemos nisso. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos participantes do reino de Deus. Pela glória dEle. Pela graça dEle. Por isso que nós somos fortalecidos e nós somos perseverantes e longânimos com alegria. Porque nós temos pelo que dá graças. Dá graças ao Pai, que nos fez adequados para fazer parte do seu reino. Então esse mundo pode vir com várias vozes, várias filosofias, várias tentações de vida contrária ao Senhor. Mas nós estamos constantes, nós estamos firmes, porque nós conhecemos o Senhor. Nós temos relacionamentos com o Senhor, nós vivemos de modo digno. Pense, queridos, no seu dia, se Jesus podia estar do seu lado e olhar com aprovação para o seu comportamento, como um funcionário, por exemplo. Você é um funcionário que pode estar com Jesus do seu lado ali e dizendo: é isso, meu filho, você está fazendo o que é certo, você está vivendo de modo digno. Você, como uma mãe, você pode ser uma mãe onde Jesus está do seu lado e ali fala assim: realmente, minha filha, você como mãe está servindo ao Senhor. Você está servindo a mim, né? Jesus dizendo, né? Para você, irmã. Ou você como filho. Jesus pode estar do seu lado e você e olhar para você e falar assim: é isso, você está sendo um filho. Um filho que honra os seus pais. E você como marido. Jesus pode olhar para você, estar do seu lado e dizer assim: você está seguindo o modelo.
Você está servindo a mim como deve servir. A questão, queridos, é que Jesus está conosco todos os dias. Como nós estamos vivendo? Você vive de maneira a honrar ao Senhor? Você vive frutificando em boa obra? Faça uma reflexão. E se assim não está acontecendo, meu irmão, se você não está vivendo dessa forma, meu irmão, confesse ao Senhor os seus pecados hoje e busque viver para honrar o Senhor. A partir de hoje, você vai ser fortalecido pelo Senhor. Essa é a oração de Paulo, é a oração que eu quero fazer por você. Para você ser fortalecido, para você ser fortalecida no Senhor. Conheça mais a Deus. Queridos, leia a palavra, se alimente da palavra. Busque conhecer mais o Senhor. E a partir do momento que aquele princípio é conhecido, aquele princípio é praticado na sua vida. Aquele princípio é colocado em prática nos seus dias. E que assim você sirva o Senhor. Porque isso será do inteiro agrado do Senhor. Isso será para a honra e glória do Senhor. Entenda, queridos? É isso que nós precisamos viver nos nossos dias. Um mundo mau, um mundo cheio de mentiras, um mundo que ora é uma verdade absoluta, ora não é uma verdade absoluta, ora chegaram a uma conclusão assertiva, ora não era bem essa conclusão. Então a conclusão não estava concluída. Olha que coisa mais maluca, não é verdade? Mas você tem a palavra. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem a palavra do Senhor. Conheça a palavra, se alimente da palavra. Ore ao Senhor, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Nas suas decisões, nos seus dias, peça para Deus conduzir as suas ações. Para que nós vivamos, queridos, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao nosso Deus pela Tua palavra. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus querido, pela Tua palavra. Obrigado por essa oração de Paulo. Obrigado, Senhor Deus, porque Paulo ora para que esses irmãos cresçam, Senhor Deus, no conhecimento do Senhor. Para que eles tenham um conhecimento pleno do Senhor. Para que isso, Senhor Deus, com isso, em toda a sabedoria, eles discernam, Senhor Deus, espiritualmente os dias. Para que eles possam viver de modo digno do Senhor. Pai, muitas vezes, Senhor Deus, o nosso falar, o nosso agir, o nosso digitar, Senhor Deus, não reflete a glória do Senhor. Então, peço perdão, Senhor Deus, ao Senhor. Perdão aos meus irmãos, Senhor Deus, que estão tendo essa luta, Senhor Deus, de viver de maneira digna. Nós precisamos viver, Senhor Deus, para honrar ao Senhor. Mas eu confio no Senhor, Senhor Deus. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é o Deus que transforma o nosso coração, por isso nós damos graças ao Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a viver os nossos dias de perseverança, de longanimidade, Senhor Deus, com alegria. Eu sei, Senhor Deus, que nesse mundo mau nós temos tantas notícias, Senhor Deus, tantas informações que nos entristecem, mas nós devemos olhar, Senhor Deus, como o próprio apóstolo Paulo, Senhor Deus, diz na palavra aos Colossenses, buscar as coisas do alto, para viver, para honrar ao Senhor. Te agradeço, Senhor Deus, por mais essa noite nós podemos refletir sobre a Tua palavra. Glórias a Ti, Senhor Deus, que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Ajuda, Senhor Deus, os meus irmãos, nas suas lutas diárias, Senhor Deus. Que nós confessemos, Senhor Deus, os nossos pecados, mas perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados. Nós, Senhor Deus, diante do Senhor, só cabe a nós o corar de vergonha, Senhor Deus. Mas o Senhor é misericordioso.
O Senhor é o Deus perdoador. Tenha misericórdia de nós, Pai. Que nós vivamos como cristãos, Senhor Deus. Em um mundo, Senhor Deus, que é contra o Senhor. Em um mundo, Senhor Deus, que não glorifica a Ti. Nós queremos Te honrar com as nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos frutificar, Senhor Deus, e crescer no conhecimento do Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam presentes, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos irmãos. Tenham todos uma excelente semana. Nós vamos ficar agora com o nosso pós-lúdio e assim nós encerramos o nosso culto. Amém.